Oi, gente, tudo bem com vocês aí? Vou sentar aqui um minutinho, não tô podendo não, mas a gente vai conversar um pouquinho. Então, a gente é a nossa curiosidade, né? Soltei os cabelos, porque tá tudo desse tamanho, eu tava arrumando casa. Gente, uma curiosidade aqui que eu preciso compartilhar com vocês sabem que eu adoro fazer isso. Vocês sabiam que, né, nós temos a Bíblia e eu gosto muito de ler a Bíblia, ela nos encoraja muito. E apesar de ser um livro que é muito antigo, né? Houve uma pesquisa feita nos Estados Unidos recentemente para saber o quanto as pessoas elas têm lido a Bíblia, né? E chegou-se à conclusão que essas pessoas, quando elas leem, fizeram um gráfico, né? A gente as curiosidades, fizeram um gráfico lá e quem lê a Bíblia uma vez por semana, o gráfico não mudou a posição dele. 2 vezes por semana, o gráfico continua a mesma coisa. 3 vezes por semana, a mesma coisa. E o interessantíssimo vem agora. Gente, quem lê a Bíblia 4 vezes por semana, sabe qual a conclusão que eles chegaram lá? Que a pessoa que sofre por depressão, ela fica, que tem em média um grupo muito grande dessas pessoas, por isso elas consomem muitos alimentos, né? Então, 32% dessas pessoas se sentem menos solitárias quando leem a Bíblia. Eu não lembro se foi 32 ou 34, mas 59% das pessoas que utilizam o álcool, né? De maneira que as pessoas, às vezes, por exemplo, eu na época que eu bebia, eu se sentisse sozinha, eu tomava minha cerveja. Se eu me sentisse alegre, eu tomava. Então, as pessoas têm vários motivos para beberem, né? Não tô aqui para criticar, mas eu tô aqui para informar sobre aquilo que eu acabei, né? É uma curiosidade, então eu tô aqui para compartilhar. E 59% dessas pessoas, elas diminuíram a quantidade de álcool ao lerem a Bíblia 4 vezes por semana. Pessoas lá nos Estados Unidos, elas consomem pornografia, né? Então, assim, é um produto, né? Que ao ler a palavra de Deus, ele tem diminuído. Você tem noção do que é isso? Porque as pessoas hoje em dia, elas estão conectadas na internet, né? Antes a pornografia, por exemplo, ela era oculta, né? Para você. Eu tenho 43 anos. Na época que eu era adolescente, as pessoas iam nas bancas para poder comprar essas revistas e só eram vendidas para pessoas que eram de maiores, né? Maiores de 18 anos. Hoje em dia está tão livre acesso por conta da nossa internet. Então, você acredita que essas pessoas diminuíram o consumo da pornografia nos Estados Unidos ao passarem a ler a Bíblia 4 vezes por semana? Gente, é muito curioso isso, o quanto a palavra de Deus ela é capaz de suprir as nossas necessidades, porque hoje em dia nós sabemos que o ser humano tem necessidades que assim, nem mesmo necessidade de consumir algo. Eu, por exemplo, quando eu tô triste, feliz, antigamente eu tomava, né, álcool e tal, mas hoje eu como chocolate. O dia tá triste, o dia tá feliz, eu como chocolate. Então, assim, as pessoas, elas consomem muitas coisas, seja ela alimento, né, sólido ou, né, igual a pornografia. Então, você vê como que a palavra de Deus, ela é capaz de transformar a vida do ser humano, né? Foi capaz de transformar a minha vida. Quem sabe ser capaz também de transformar a sua. Boa tarde para vocês, bom sábado!